Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante aqui do canal Matemática para Vestibular. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de matemática do nosso canal, onde estaremos aprendendo o assunto de trigonometria. Trigonometria no triângulo retângulo. Estaremos falando sobre problemas que envolvem este assunto, mas não dos ângulos notáveis, e sim dos ângulos não notáveis. Então tá uma aula interessantíssima, porque eu tenho certeza, estudante, que ela vai contribuir muito para os teus estudos aí. Então chega lá, amassa esse joinha, compartilha esse vídeo. É novo no canal? Clica aqui nesse quadradinho e torne-se assinante do canal para você ficar por dentro de todas as nossas novidades, beleza? Então chega mais, porque o DJ vai liberar agora a vinheta e aí a nossa aula começa em 1, 2, 3. Libera a vinheta, DJ! Bom, vamos começar a nossa aula sobre trigonometria do triângulo retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo e antes de começarmos a falar sobre a trigonometria em si, vamos primeiro definir os nomes dos três lados do triângulo retângulo. O lado que está oposto a um ângulo reto, esse lado A aqui, deixa eu aumentar aqui. Esse lado A, ele é chamado de hipotenusa, tá? Hipotenusa. B e C são chamados de catetos, assim. Aí vamos falar agora sobre a trigonometria. Na verdade, nós vamos estudar aqui três razões trigonométricas. Vou escrever aqui, ó, razões trigonométricas, tá? Trigonométricas. A primeira é o seno. A segunda é o cosseno e a terceira é a tangente. Mas é seno de quem? É seno do ângulo, tá? No caso aqui, o nosso ângulo θ. Vou botar ele aqui. O que é o seno? O seno é o cateto oposto dividido, vou botar aqui, dividido pela hipotenusa. Tá? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que seria o cateto oposto? Vou botar aqui. Cateto oposto é o lado do triângulo, tá? É o lado do triângulo que está olhando para o ângulo, tá? É o lado do triângulo que está olhando para o ângulo. No caso do θ aqui, quem está olhando para ele é o B aqui, tá? Então, ficaria assim, seno é cateto oposto, a gente pode representar assim, dividido pela hipotenusa, tá? Aí aqui ficaria assim, seno de θ é B sobre A. Vamos falar do cosseno agora. Cosseno de θ seria o cateto adjacente, tá? Dividido, vamos botar aqui também, assim, dividido, botar direitinho,
Aí, pela hipotenusa, tá? Pela hipotenusa. Aí você já tira o seguinte, se o cateto oposto é o lado do triângulo que está olhando para o ângulo, o adjacente é quem não está olhando para o ângulo, tá? Cateto, vou botar aqui de rosa, cateto adjacente, tá? É o lado do triângulo que não olha para o ângulo, tá? Beleza? Aí aqui a gente representa assim, CA sobre a hipotenusa. Só que isso daqui é muito relativo, tá? Vamos representar aqui, o cosseno de θ vale C sobre A. Só que isso daqui é muito relativo. Por quê? Porque se eu coloco aqui um outro ângulo, vamos botar aqui um ângulo alfa, por exemplo. Espera aí que esse alfa é feião. O ângulo alfa, quem passa a ser o cateto oposto ao ângulo alfa? É o C. Quem seria o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o B, tá? Então, o que você, na verdade, precisa saber é que o cateto oposto é o lado do triângulo que está olhando para o ângulo. O adjacente é o lado do triângulo que não olha para o ângulo, entendeu? Outro detalhe, essa matéria, quando ela é ensinada na escola, ensina muita decoreba para o estudante, tá? O seno de θ, ou o seno do ângulo, é B sobre A, o cosseno é C sobre A. Pô, esquece isso, porque letra é relativo. Eu poderia botar a letra que eu quisesse aqui, tá? Letra não faz nenhuma diferença. Você precisa saber que seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente? A tangente seria cateto... Seria o seno, tá? Dividido pelo cosseno. Mas pode também ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tranquilaço aí? Então agora, a partir dessas razões trigonométricas, é que nós estaremos aplicando isso daí nos nossos probleminhas. Tranquilo? Então vem comigo aí na primeira questão da nossa aula. Nossa primeira questão da aula vem falando assim, ó. Do alto de um farol situado a 12 metros acima do nível do mar, avista-se um navio segundo um ângulo de depressão de 20 graus. Coloquei aqui. Qual a distância do navio ao pé do farol? Aí eu coloquei os dados do problema. Seno de 20 graus igual a 0,34 e a tangente de 20 graus igual a 0,36. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui, vou colocar ele aqui para o cantinho, tá? Porque eu vou precisar aqui de um espaço para escrever algumas coisas aqui. Eu vou passar 3 passos para você não errar um problema de trigonometria no triângulo retângulo. Seria o seguinte, primeiro, vou botar assim, quando o que você deseja calcular for
o cateto oposto, usa-se seno, tá? Aí, quando você deseja calcular o cateto adjacente, você utiliza cosseno. E aí, vou botar assim, quando não for dado a tangente, quando não for dado a hipotenusa, utilizaremos tangente, tá bom? Tangente, tá? Quando não for dada a hipotenusa, utilizaremos a tangente. E aí, nesse problema, cadê a hipotenusa? Não tem. Então, obviamente, eu vou usar a tangente. Então, vou colocar ali, ó, tangente de 20 graus é igual. O que é tangente mesmo, hein? Vamos botar aqui no cantinho. Tangente é cateto oposto dividido pelo adjacente. O cateto oposto aqui é o 12, pois é o lado do triângulo que está olhando para 20, dividido pela distância D, que é o cateto adjacente. A tangente de 20 vale 0,36. Vamos colocar aqui, ó. Igual a 12 dividido por D. Troca de lugar o D com esse 0,36. Então vai ficar assim, ó. 12 dividido por 0,36. Quanto vai dar isso? Tira essa vírgula e bota 2 zeros aqui do lado. Então vai ficar 1.200 dividido por 36. Essa fração dá para a gente dividir ela por 12, tá? Então aí dividindo por 12, em cima vai dar 100, embaixo vai dar 3. 100 dividido por 3 vai dar uma dízima assim, ó, 33,33 metros, tá? Então a distância do navio aí, a gente pode dizer que foi de 33 metros, aproximadamente. Beleza? Tranquilaça essa questão? Ó, só memorizar isso aqui que eu coloquei por escrito. Quando o que você deseja calcular for o cateto oposto, você usa o seno. Quando você desejar calcular o cateto adjacente, você utiliza o cosseno. Quando não for dado a hipotenusa, que era o caso aqui, ó, não tinha hipotenusa, aí utilizaremos a tangente. Beleza, estudante? Então vamos para a próxima questão aí. Nossa próxima questão vem dizendo assim: uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro do solo, avista sobre um ângulo de 12 graus o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, é calcular, ou melhor, traçar uma paralela ao chão, passando aqui, ó, pelos olhos dessa moça. Então eu peguei aqui, ó,
uma paralela, passando aqui nos olhos da moça. E aí o que vai acontecer? É que a gente vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. Pera aí. Vamos botar o nosso ângulo reto. Bom, o nosso problema, ele diz que os olhos dessa moça estão a 1,5 m do solo. Então significa que a altura dessa moça é de 1,5 m. Vamos botar assim. Ela está a uma distância desse edifício de 200 metros. E aí, como isso daqui é paralelo a essa distância, aqui também é 200 metros. O problema fala que ela avista o topo do prédio por um ângulo de 12 graus. Vamos colocar aqui o ângulo. 12 graus. Tá? Ok. Vamos calcular aqui essa altura. Esse Hzinho aqui. Tá? Só que o detalhe, a altura desse prédio não vai ser esse Hzinho. A altura do prédio vai ser o H pequeno mais a altura da moça, que é 1,5 m, tá bom? Bom, agora vamos calcular esse H aí. Cadê a nossa hipotenusa? Tem? Não. Se não tem hipotenusa, eu vou utilizar tangente. Então, vou colocar aqui, ó, tangente de 12 graus é igual ao cateto oposto a 12 graus, que vale H, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aí é 200. A tangente de 12 graus, não estava aqui no problema, ela vale 0,21. Tá? Ah, mas eu sou obrigado a saber a tangente de 12 graus? Não, porque isso sempre vem no problema, tá? Eu é que esqueci de colocar o valor dela aqui. É H sobre 200. O que eu vou fazer agora? Pegar esse 200, passá-lo para cá, multiplicando por 0,21. Então, isso daí vai dar 0,21 vezes 200. A gente pode cancelar os dois zeros e essa vírgula. Então, ficou 21 vezes 2. Vai dar 42 metros. Logo, a altura do edifício vai ser 42 mais 1,5. Ou seja, 43,5 metros. 43 metros e meio. Essa é a altura do nosso edifício aí. Tranquilaço, estudante? Molezinha? Então vem comigo na próxima aí. Próxima questão diz assim: o triângulo isósceles ABC, ele tem área valendo 36 metros quadrados e dois ângulos de medida alfa, para os quais o cosseno de alfa é igual a 3/5. Calcule o comprimento da base BC e o comprimento H da altura relativa a essa base. Vamos chamar essa base aqui de A, tá bom? Vou colocar assim, A. Aí eu vejo o seguinte, cosseno de alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa ele vale 3/5. Então, isso daqui é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Logo, você tem que a hipotenusa, que seria esse lado aqui, ó, vale 5. E o cateto adjacente, que corresponde a esse pedaço aqui, vale 3. Tá? Isso aqui vai ser igual a isso. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Como isso aqui é um triângulo isósceles, a altura é mediana e também é bissetriz, então ela divide o triângulo ao meio. Aqui vai ser 3 também, tá? Logo,
a nossa base BC, ela vale 6, tá? 6 metros. Beleza? Aí vamos lá. Agora para achar a altura, vamos colocar aqui, área de triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 6H sobre 2 é igual a 36. Metade de 6, 3, tá? E agora divide esse 36 pelo 3. Pronto. Vai dar 12 metros. Esse aí é o valor da nossa altura. Tranquilaço, estudante? Para você essa questão, eu sei que ficou, hein, estudante? Porque aqui no nosso canal é onde você encontra a melhor didática que existe no YouTube. E onde, com certeza, estudante, o teu sucesso, tanto no vestibular, tanto na prova de fuzileiro naval, prova da ESA, qualquer vestibular do Brasil, com certeza ele é garantido. E aí, estudante? Gostou aí da nossa aula? Curtiu aí o conteúdo? Então, mais uma vez eu te peço, estudante, ó, amassa o joinha desse vídeo, compartilha esse vídeo. Se você é novo no canal, clica aqui, ó, nesse quadradinho vermelhinho para você tornar-se assinante do canal, ou assim que aparecer a minha foto, dá um clique aí na minha cara aí para você tornar-se assinante do nosso canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Estudante, deixa aquele comentário aí, estudante, maneiro no nosso vídeo, porque o teu comentário, estudante, ele faz com que o nosso canal continue produzindo conteúdo de qualidade para você que está aí se preparando para os vestibulares do Brasil, se preparar melhor. O teu comentário é importantíssimo para o nosso canal, beleza? Olha, fica com Deus, um grande abraço aqui desse teu amigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!